Tyrell são uma das 8 grandes casas a governar uma das regiões dos 7 reinos no início dos eventos das crônicas. O território da Campina, que está sob seu controle, é o maior e mais fértil em Westeros, produzindo imensas lavouras de vários tipos de alimentos, o que torna a região crucial para a sobrevivência de todo o reino. O escudo Tyrell apresenta uma rosa dourada sobre um fundo verde, e suas palavras são "Crescendo Forte". A história da casa Tyrell difere da das outras grandes casas, como os Lannister, os Arryn ou os Stark, em um ponto fundamental: eles nunca ocuparam a posição de casa real, nem mesmo antes da chegada do Conquistador. O posto de casa real da Campina de antes da conquista era ocupado pela extinta casa Gardener, e os Tyrell atuavam tão somente como seus intendentes e administradores, uma posição subalterna. Mesmo assim, os Tyrell clamam descender, através de sua linhagem feminina, de Garth, o jardineiro, fundador da casa Gardener e o mítico primeiro rei da Campina, cuja existência não é assegurada, o que daria legitimidade à sua pretensão de controlar a região. O rei Garth, por sua vez, seria ele próprio filho de outro personagem ainda mais lendário, Garth Mão Verde, um alto rei dos primeiros homens que viveu durante a Era dos Heróis, e teria supostamente o poder mágico de fazer a terra florescer e se tornar fértil. Contudo, é bem verdade que metade das casas nobres da Campina também alegam descender de Garth Mão Verde, que, segundo as lendas, gerou dezenas de filhos e filhas, se mantendo fiel à sua filosofia de fertilidade. Nomes como Jon, o Carvalho, ancestral dos Oakheart, Gilbert das Vinhas, ancestral dos Redmine, Flores, a Raposa, ancestral dos Floret, Maris, a Dama, ancestral dos Hightower, Foss, o Arqueiro, ancestral dos Fossoway, Harlon, o Caçador, e Herndon, do Chifre, ancestrais dos Tarly, e Rowan, Árvore Dourada, ancestral dos Rowan, entre muitos outros, surgem dos mitos da Campina como filhos do Mão Verde, ligando todas essas casas ao lendário herói. Como é de se esperar, isso não contribui muito para reforçar o argumento Tyrell, mas no final das contas, o que mais contou para a ascensão desta casa em detrimento de todas as outras, ainda que maiores ou mais antigas, foram a esperteza, a sagacidade e a correta avaliação de uma grande oportunidade. No início da história da casa, Sir Alliser Tyrell, seu fundador, foi um cavaleiro senhor da guerra ândalo que demonstrou tamanha perícia em armas que foi acolhido e tomado ao serviço do rei Gwen V Gardener, o último da linhagem dos Reis Sábios, como seu campeão e escudo juramentado. Embora o primeiro dos filhos de Sir Alliser tenha seguido seus passos na cavalaria e na defesa da Casa Real, o segundo, Gareth, optou por um estilo de vida mais pacífico, dedicado às somas, ao conhecimento e aos livros. E por isso foi apontado pelos Gardener para o cargo de administrador real, responsável pelo funcionamento da Fortaleza Real e pela manutenção de seus documentos e registros. O filho de Gareth, Leo, o sucedeu nessa posição, e o trabalho desempenhado por eles foi tão bom que o rei resolveu criar o cargo de Alto Administrador, ou Alto Intendente, e torná-lo hereditário dali em diante, sempre ocupando-o com um Tyrell. Gareth é o mais antigo ancestral Tyrell cuja existência está registrada e confirmada, e é, portanto, o personagem de quem todos os Tyrell atuais descendem. Durante a minoridade do rei Garland VI, o administrador Tyrell de então governou o reino como regente, e esse foi o único momento na história em que a casa teve poder sobre um reino, e foi também sua primeira experiência com a posição mais alta do governo. Quando uma guerra civil entre as casas Pyke e Manderly explodiu, motivada por uma disputa para saber qual das esposas dos dois senhores, ambas filhas do antigo rei Garth X, morto por invasores dorneses em um ataque a Jardim de Cima, o sucederia no trono. Coube a Sir Osmond Tyrell, como alto intendente, comandar as forças reais e as outras casas vassalas dos Gardener, na luta para suprimir a revolta, devolver paz ao reino e expulsar os dorneses de Jardim de Cima. Ele eventualmente foi bem sucedido em seus planos. A guerra entre as duas casas foi encerrada e nenhuma das senhoras pretendentes foi entronada, com Osmond coroando um primo do rei anterior como o novo rei Merne VI. Os anos seguintes ao fim das lutas foram de prosperidade, com o rei Merne governando bem e sabiamente, sempre auxiliado por seu intendente Osmond. Com a morte de Osmond, o cargo passou a seu filho, Sir Robert, que continuou o trabalho do pai, e com a morte deste, foi empossado seu filho, Laurent. A parceria entre os três Tyrell e o rei rendeu frutos, com a reconstrução e ampliação de Jardim de Cima e com anos de prosperidade ao reino da Campina. O rei Merne VI ficou tão grato que, em dado momento, concedeu a mão de sua filha em casamento a Sir Robert, e essa união é a base da reivindicação dos Tyrell ao sangue de Garth Mão Verde. Pela primeira vez na história, as casas Tyrell e Gardener estavam unidas não só por laços de poder, mas também pelos de sangue.
e desde então 9 outros casamentos entre membros de ambas as casas aconteceram, estreitando ainda mais tais laços e tornando os Tyrell cada vez mais confortáveis com a noção de poder total sobre o reino. O grande ponto de virada para os Tyrell aconteceu por volta do segundo ano após a conquista. Tendo decidido dar batalha a Aegon Targaryen ao invés de ceder seu reino, o rei de então, Meryn IX, marchou com seu exército em direção ao que ficaria conhecido como Campo de Fogo. A batalha foi desastrosa para o reino da Campina, com o próprio Meryn, seus filhos e mais de 4.000 homens queimados vivos, a linhagem Gardener destruída e o exército real dispersado. E pouco depois, Aegon estava às portas de Jardim de Cima, com seus dragões e seu exército, pronto para terminar o que começara. A decisão final sobre o destino da Campina recaiu sobre Harlan Tyrell, o alto-intendente de então, e ele optou por abrir os portões da fortaleza e por capitular. Aegon, sendo um homem justo e clemente com inimigos rendidos, recompensou a casa Tyrell com a posse do castelo, o domínio da Campina como os novos lordes da região e o título honorífico de senhores marechais do Mander, além da posição de guardiães do sul. Com essa nova posição, caberia aos Tyrell, dali em diante, defender as fronteiras do reino Targaryen contra os rebeldes dorneses, que se mantiveram independentes por mais de 1 século e meio após o fim da Guerra da Conquista. E foi exatamente em uma dessas incursões contra o Principado que o próprio Harlan, primeiro Sr. Tyrell, morreu, desaparecendo entre as areias do deserto durante a Primeira Guerra Dornesa. Quando a Dança dos Dragões se iniciou, no ano 129, o futuro Lorde da casa, Lyonel, era apenas uma criança, de modo que as decisões importantes eram tomadas por sua mãe e regente. E naquele momento, a crença geral era a de que ela aliaria a Campina à Coalizão Verde, do príncipe Aegon II, já apoiada pelos seus vassalos mais poderosos, os Hightower de Vila Velha, uma vez que o príncipe era filho de Lady Alicent Hightower. Contudo, a regente Tyrell, não enxergando no conflito nenhum ganho à casa, resolveu se abster de apoiar formalmente qualquer dos lados, permitindo que cada uma das casas vassalas da Campina escolhesse seu lado individualmente, o que acabou por dividir a Campina em vários rincões de apoio aos dois lados do conflito. A escolha por não declarar apoio a nenhum lado levaria o homem de armas e aventureiro Ulf, o Branco, um filho bastardo da casa Targaryen, a tentar tomar Jardim de Cima e se declarar como novo senhor da Campina após o final dos combates, acreditando que a passividade dos Tyrell os tornava traidores. Sua tentativa, no entanto, foi mal sucedida. Os Tyrell mantiveram seu assento e seus domínios. Mais tarde, em 158, quando o jovem dragão Daeron I iniciou sua campanha militar contra Dorne, no que ficou conhecido como a Segunda Guerra Dornesa, Lord Lyonel Tyrell, feliz e ansioso pela oportunidade de subjugar seus antigos e odiados rivais dorneses de uma vez por todas e encerrar os intermináveis ataques às fronteiras de sua região, comandou um dos exércitos reais, que avançou através do Passo do Príncipe. Depois de assegurarem juntos a vitória, pelo menos aparentemente, o rei apontou o Lord Lyonel como seu governador de Dorne, provisoriamente, enquanto se ocupava de esmagar pequenos focos de resistência dispersos. E o Lord Tyrell fez de Arenito, fortaleza dos Corgyle, sua sede temporária enquanto estivesse a serviço do rei. Notório por seu gosto pelas mulheres dornesas de sangue quente, em uma certa noite, já na cama, Lord Lyonel puxou uma corda que caía desde o topo da sua cama de dossel, o que supostamente daria o sinal para chamar uma rameira para seu quarto. Mas o que ele obteve em resposta não foi nada parecido com o que poderia esperar. A corda era uma armadilha, e uma centena de escorpiões negros extremamente venenosos caíram da lona da cama sobre o Lorde, picando-o múltiplas vezes e causando sua morte quase instantânea. Isso aconteceu pouco após sua investidura como governador, e seu assassinato inflamou uma série de focos de rebelião por toda Dorne, demolindo a conquista do rei Daeron, que durou apenas uma quinzena. Mais adiante no tempo, durante a rebelião de Robert, os Tyrell mantiveram sua lealdade inabalável à casa Targaryen, sendo os mais poderosos apoiadores do rei Aerys II contra as forças rebeldes. O exército de Mace Tyrell alcançou a primeira vitória notável das forças lealistas na Batalha de Valfreixo, embora o crédito devesse ficar com a vanguarda liderada por Lord Randall Tarly, que já havia resolvido a questão antes mesmo da força principal, liderada por Tyrell, atingir o campo de batalha. Isso não impediu, no entanto, que Mace tomasse para si o mérito pela vitória, vangloriando-se dela pelos anos seguintes e usando-a como um exemplo de sua suposta proeza como comandante militar. Lord Mace partiu de Valfreixo em direção à Ponta Tempestade, onde montou um cerco por terra para forçar a guarnição de Stannis Baratheon a se submeter pela Via da Fome, enquanto seu vassalo Paxter Redwyne montava um cerco naval para impedir que a fortaleza fosse abastecida por via marítima. O cerco durou quase um ano e teria obtido sucesso em privar a guarnição de alimentos se o contrabandista Davos,
não tivesse conseguido furar o bloqueio naval Redwyne na calada da noite. De toda forma, ele acabou quando Eddard Stark e seu exército atingiram a fortaleza, trazendo a notícia da morte de Aerys II durante o saque de Porto Real e da derrota de Rhaegar no Tridente. A rebelião estava terminada. Os Tyrell capitularam, Lord Mace dobrou seu joelho e enviou suas forças de volta a Jardim de Cima, tal como fez Paxter Redwyne, que ordenou a sua frota que navegasse de volta à Árvore. Eventualmente, a casa Tyrell foi perdoada e readmitida à paz do novo rei, Robert Baratheon, e teve assegurado seu posto de Senhora da Campina. Os Tyrell, ao final do terceiro século, continuam sendo uma das casas mais poderosas dos Sete Reinos, além da segunda mais rica, superada apenas pelos Lannister. Enquanto Mace governa em Jardim de Cima, seu filho mais jovem, Sor Loras, vive na corte, participando de torneios e aumentando sua já lendária fama de exímio cavaleiro. Quando o rei Robert morre, no entanto, Loras foge de Porto Real na companhia do irmão mais jovem do rei, Renly, por acreditarem que a rainha Cersei estava prestes a executar um golpe contra aqueles que ela julgava ser seus inimigos. Quando explode a Guerra dos Cinco Reis, os Tyrell se aliam ao autoproclamado rei Renly I, mas com a morte deste em seu pavilhão de guerra, em circunstâncias obscuras, grande parte das forças da Campina muda para o lado do irmão de Renly e Robert, Stannis, que também se chama agora de rei. Loras, a casa Tyrell e alguns dos vassalos mais próximos, no entanto, forjam uma aliança com os Lannister, articulada por Peter Baelish, e passam a auxiliá-los na guerra contra Stannis e as forças rebeldes do Norte e do Tridente. O agora rei Joffrey I Baratheon se casa com a jovem Margaery Tyrell no primeiro dia do ano 300, em uma cerimônia grandiosa, para estreitar os laços das duas casas, mas é assassinado no banquete de casamento, sem consumar a união. Para que esse acordo seja honrado, Margaery é casada ao irmão mais jovem e herdeiro de Joffrey, Tommen, agora rei Tommen I, de modo que a aliança entre a Campina, o Ocidente e a Coroa perdure. As principais casas vassalas dos Tyrell são os Hightower, de Vila Velha. Uma das casas menores mais poderosas de Westeros, os Hightowers são, supostamente, tão ricos quanto os Lannister, e podem recrutar uma força militar maior do que a de qualquer outra casa vassala da Campina, graças ao seu domínio sobre Vila Velha, segunda maior cidade dos Sete Reinos. Os Redwyne, da Árvore. Conhecidos ao redor do mundo por sua produção vinícola, os Redwyne são também uma potência naval. Sua sede, que se encontra em uma ilha, é defendida por uma frota de 200 navios de guerra, a maior em Westeros, e é servida por 1.200 navios mercantes e de apoio. Seus vinhos tintos e dourados alcançam altos valores em portos por todo o mundo e trazem aos Redwyne grandes fortunas. Os Caswell, de Ponte Amarga. Seu castelo se encontra no exato ponto onde a Estrada das Rosas, principal rota a cruzar a Campina, atravessa o rio Mander, e a casa detém o título de Defensora dos Vals. Os Florent, de Solar de Águas Claras. Uma das mais poderosas casas vassalas dos Tyrell no passado, os Florent caíram em desgraça durante a Guerra dos Cinco Reis, se aliando a Stannis Baratheon por ser uma das filhas da casa, Selais, a rainha de Stannis, e indo contra seus suzeranos que se aliaram aos Lannister. Os Fossoway da Maçã Vermelha e Solar da Cidra são o ramo maior e mais antigo da casa Fossoway, e uma das casas vassalas mais fiéis aos Tyrell. Os Fossoway da Maçã Verde, de Novo Barril, ramo menor surgido a partir dos Fossoway da Maçã Vermelha no ano 209, quando Sor Raymond se desentendeu com Sor Steffon, então senhor da casa. Os Merryweather, de Mesa Longa, outra casa rica e influente no passado, esteve envolvida no governo de Westeros durante o reinado de Aerys II, quando Lord Owen foi apontado como mão do rei, até cair em desgraça e ter suas terras e seu castelo confiscados pelo rei Louco. Robert Baratheon devolveu o assento e uma parte das terras dos Merryweather após a rebelião, mas eles nunca mais voltaram a ser o que foram um dia. Os Pyke, de Ponte Estrelada, já foram senhores de 3 fortalezas diferentes, o que explica seu escudo. São intitulados Senhores Marchantes e protegem as marcas dornesas. Os Oakhart, de Carvalho Velho, outra das casas mais antigas e poderosas da Campina, com sangue de garfo mão verde correndo nas veias. São muito próximos aos Tyrell. Os Rowan, de Bosque Douro, mais uma das grandes e antigas casas que descendem do Mão Verde. São os protetores da porção norte da Campina, sendo os principais responsáveis por repelir qualquer eventual agressão dos homens do Ocidente. Os Tarly, de Monte Chifre, mais uma antiga casa dos tempos dos primeiros homens, os Tarly têm fama de gerarem os melhores soldados da Campina. Lord Randall, atual senhor da casa, é descrito por Sir Kevan Lannister como tão bom soldado quanto a Campina pode se gabar. No entanto, o filho mais velho do Lord, Samuel, nunca mostrou a mesma inclinação.
o que acabou gerando sua deserdação e seu envio para a Patrulha da Noite, em favor do irmão mais jovem, Deacon. O Surrey de Escudo Sul, uma das casas das Ilhas Escudo, incumbidas de guardar a entrada do rio Mander e boa parte da costa do Mar do Point. Nos dias das incursões dos Nascidos no Ferro, cabia aos navios da Casa Surrey e das casas das outras Ilhas Escudo interceptar os dracares invasores, impedindo-os de subir o rio até Jardim de Cima para saquear o coração da Campina. Os membros e correlatos da Casa Tyrell ao final do terceiro século são Lord Mace, atual mandatário da casa, Senhor Marechal do Mander e Protetor do Sul. Tem visões bastante exageradas de seu próprio poder e perícia como comandante de guerra, mas sua posição como um dos mais poderosos lords do continente o resguarda de eventuais comentários de troça. É o único filho nascido da união do antigo Lord Luthor Tyrell e de Lady Olenna. Lady Allery, esposa e senhora de Lord Mace, nascida Hightower, é a mãe dos 4 filhos do Senhor. Lady Olenna, chamada de Rainha dos Espinhos por muitos, por sua língua mordaz, comentários incisivos e inteligência viva, mesmo em idade avançada. Nascida no seio da casa Redwyne, deveria desposar um príncipe Targaryen na juventude, mas o casamento acabou cancelado, segundo ela, por sua própria vontade. Acabou por se unir ao Sr. Tyrell de então, Lord Luthor, a quem considerava um tolo, apesar de sentir por ele afeição. Seus pensamentos em relação a seu filho são bastante semelhantes. Wylis, filho mais velho e herdeiro de Lord Mace, aleijado por conta de um acidente durante uma liça contra o príncipe Oberyn Martell, que apenas serviu para intensificar ainda mais o ódio ancestral entre os Dorneses e o povo da Campina, Wylis passa seu tempo devotado aos estudos, às artes, à falcoaria e à criação de animais. Disse que ele possui os melhores cavalos dos 7 reinos. Sor Garland, segundo filho de Lord Mace, conhecido como Garland o Galante, é um cavaleiro de certo renome e proeza, mas costuma ser ofuscado por seu irmão mais jovem, mais famoso e admirado, tanto por nobres quanto por plebeus. Diz-se que sua aparência é similar à de Loras, mas ele é mais alto e possui ombros mais largos, sendo também um exímio espadachim, costumando treinar contra 3 ou 4 oponentes ao mesmo tempo. Adotou como escudo pessoal 2 das rosas douradas Tyrell sobre fundo verde, para enfatizar sua condição de segundo filho. Sor Loras, a grande estrela de sua casa. Mais jovem entre os filhos de Lord Mace, é chamado de o Cavaleiro das Flores. Considerado extremamente atraente pelas senhoras da corte, Loras é também um famoso justador, tido como muito habilidoso. No entanto, quando se trata de seu temperamento, ele é considerado um jovem impulsivo, explosivo e imprudente, com muito ainda por aprender. Adotou como escudo pessoal 3 rosas Tyrell sobre fundo verde, aludindo à sua condição de terceiro filho. Lady Marjorie, última filha de Lord Mace, uma jovem senhora de grande beleza, muito parecida fisicamente ao irmão Loras, quase como se fosse sua gêmea. Ela é bastante apegada à sua avó Olenna, com quem tem aprendido as nuances do Jogo dos Tronos, para assegurar o futuro da casa. Ela é inteligente e usa de intrigas e segredos para beneficiar os Tyrell sempre que possível. Seu casamento com Rhaenys Baratheon deveria cimentar uma aliança entre os Tyrell e o novo rei, mas ele foi morto antes de poder consumá-lo. Por isso, ela foi dada em casamento ao rei Joffrey I para selar a aliança com a Casa Real, mas este também morreu durante seu banquete de casamento, de modo que Marjorie, 2 vezes viúva, foi casada ao herdeiro, Tommen. Felizmente, este sobreviveu ao casamento. Alla, Mega e Elenor, 3 primas e damas de companhia de Marjorie. Presenças constantes ao lado da jovem Tyrell na corte são usadas por ela como co-conspiradoras, levando e trazendo mensagens secretas e lhe auxiliando com seus esquemas. Garth, tio de Lord Mace e seu senescal em Jardim de Cima. Chamado de Garth Grosso por possuir um problema crônico de flatulência, foi cogitado para a posição de mestre da moeda na corte, mas sua indicação foi descartada em favor de Lord Giles Brosby, por influência de Cersei, que não estava disposta a entregar o governo de Westeros de bandeja aos Tyrell. Leo, um acólito na cidadela de Vila Velha. Conhecido entre seus colegas como Leo o Preguiçoso, é arrogante e seguro de si como só um jovem e belo fidalgo, membro de uma casa poderosa e treinado em armas pode ser, e costuma demonstrar desprezo pela maioria dos outros acólitos, possuindo especial preconceito contra Dorneses e Ilhéus do Verão. Ele é filho de Sor Moraine Tyrell, comandante da guarda da cidade de Vila Velha, tio de Lord Mace, o que torna Leo um primo do Senhor da Campina. O Abetouro, um bobo tremendamente gordo e bizarro, é o artista oficial do castelo de Jardim de Cima, oferecendo entretenimento nas mais diversas formas aos banquetes promovidos pelos Tyrell. Arik e Eric, os 2 guarda-costas gêmeos idênticos de Lady Olenna, ambos com mais de 2,10 m de altura.
A idosa Lady não é capaz de se lembrar de quem é quem, por isso os chama simplesmente de esquerdo e direito, dependendo de sua posição em relação a ela.